caro telespectador, e seja muito bem-vindo a esse canal onde nós conversamos sobre tecnologia, software e projeto. Eu me chamo Lucas, mas sou mais conhecido como Evaristo. E eu me chamo Felipe Stark, mas as pessoas me conhecem somente pelo meu sobrenome, então por favor me chamem de Stark. E hoje nós vamos conversar aqui, dando início e abertura a esse canal, sobre o tema que para nós é fundamental, que é como ser um verdadeiro projetista de software. E eu pergunto a você, Stark, o que é um projetista de software? O projetista de software, ele é o cara que antes de entender a solução daquilo que ele está fazendo, ele entende o problema. Ele entende o que é aquele problema, ele entende quem criou aquele problema, o que causou, e ele também entende como agir para resolver esse problema. Quem envolver, quem afeta e o que afeta. Eu acho que um projetista de software, antes de tudo, antes de entender e elaborar uma solução, ele tem que entender um problema, basicamente. Inclusive, ele vê os recursos que ele tem, né? Se ele está dentro de uma equipe, ele vê as pessoas que estão envolvidas, ele consegue organizar quem vai fazer o quê. Isso, né? exatamente. Ele não chega só direto com o problema e já fala, encontre uma solução, ou ele mesmo já senta, acha que sabe a solução e sai programando. Isso, exatamente. Tem uma diferença entre um cara que projeta uma solução e um cara que faz uma solução, que realiza uma solução. O cara que projeta, ele busca sempre uma solução eficiente. Ele não quer resolver um problema de qualquer jeito, porque isso não é legal, isso não é o ideal. E quando você projeta as coisas, você envolve N outras variáveis que vão beneficiar a sua solução. Você pode criar um cronograma para ela realista, você pode envolver pessoas corretas, essas pessoas apropriadas naquela solução. Então você tem N variáveis além só de prazo, além só de solução, vamos dizer assim. Querendo ou não, o projetista de software é aquela pessoa que, quando vai desenvolver um sistema, ela para e pensa. Isso. Né? Ela não pega e sai já desenvolvendo loucamente porque ela acha que ela sabe a solução ou porque ela subestima o problema. Eu digo pra ti, cara, não tem um projeto que seja pequeno demais ou simples demais que não vale a pena você sentar e pensar num projeto. Né? Todo projeto é digno disso. Por menor ou maior que ele seja, ele é digno de você sentar, pensar e organizar. Com certeza. E até porque a solução grande, as soluções grandes, elas não deixam de ser pequenas soluções juntas. Então, muitas vezes nós podemos nos assustar e por parecer uma solução simples, a gente já resolver. Mas não, isso quando a gente for juntar com outras pequenas soluções para criar uma grande, vai tornar uma coisa desorganizada, vai tornar uma coisa ineficiente a forma de resolver aquele problema. Projeto, né? Exatamente, se não tiver projeto, isso que acontece. O projetista de software, numa visão geral, ele é uma pessoa que entende todo o processo de concepção de um sistema, de um projeto de software que ele vai desenvolver, desde o início até o fim. Cada passo, desde o contato com o cliente, aquela pessoa que quer o sistema, até a entrega final para ele, né? E se é que existe uma entrega final, porque muitos sistemas eles não têm uma entrega final. Você vai desenvolvendo e depois vem novas funcionalidades, né? Então, uma das qualidades também do projetista de software é justamente essa, dele conseguir entender aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente precisa, de conseguir abstrair as informações, porque a gente sabe, o cliente tem dificuldade muitas vezes de dizer aquilo que ele quer, né? Ele não consegue, às vezes, com clareza dizer eu quero isso, eu quero aquilo, até porque a visão que ele tem da visão que a gente tem são coisas completamente diferentes. O projetista, ele tem que ter empatia de se colocar no lugar do cliente, de se colocar no lugar de quem tem aquele problema. Porque aí ele vai entender como aquilo afeta a vida da pessoa. A gente entra num ponto que foi a primeira que nós discutimos aqui, que é entender o problema. E para isso nós temos que nos colocar no lugar da pessoa que tem o problema, no lugar da pessoa que precisa resolver uma coisa. É claro que existem assim, projetos e equipes maiores e grandes que essas funções ficam separadas, né? Você tem uma pessoa que vai fazer o contato, outra pessoa que vai organizar o cronograma, mas de forma geral você pode ser uma pessoa sozinha que faz tudo isso, né? Pode Principalmente quando você é um desenvolvedor freelancer ou solo que precisa trabalhar dessa forma. Você vai ter que encontrar e fazer todas essas partes. Primeiro, justamente para você entender o que o cliente precisa. Depois, para você organizar
o que você precisa entregar, nos tempos que você precisa entregar, né? Os prazos, as funcionalidades que ele quer, para que o cliente depois olhe para você e consiga ver o seu processo, né? Se você não tem organização, você conversou uma vez com o cliente, você acha que entendeu e daqui uns meses você entra em contato de novo com ele com o sistema pronto, não era nada que ele queria. Exatamente. Não era nada que ele queria. Ele não viu nada do que você produziu, você não passou que seja um documento, um desenho, alguma coisa, não teve um projeto. Exatamente. E independente do caso, se você está sozinho ou se você está com uma equipe, o que você precisa ter bem claro é que você precisa ter comunicação. Tudo se baseia em comunicação. Sim. Se você está sozinho, você vai se comunicar com o cliente, vai se colocar no lugar do cliente, fazer na sua mente as perguntas que ele precisa responder para você entender como chegar naquela solução. E se você está com uma equipe, você tem que saber passar essa solução e esse entendimento que você teve com o cliente para a sua equipe. Para saber como gerenciar. Isso, você precisa saber gerenciar, saber delegar funções quando necessário. Então, uma das outras bases do projetista é também a comunicação. Sim, com certeza. Ele comunicar com o cliente para entender o que ele precisa e depois como comunicar a ele que o sistema está sendo desenvolvido, né? Isso. Como comunicar depois a ele que as entregas estão sendo feitas, que o sistema está concluído, né? Então, o projetista de software é uma pessoa que tem que lidar com muitos problemas, né? Na verdade, ele lida com o projeto de software de uma perspectiva muito maior, né? Sim. Ele olha uma perspectiva macro. Ele olha, né? de cima, vamos Ele olha de assim. cima, exatamente, né? E você que é desenvolvedor solo, que é desenvolvedor freelancer, você precisa ter esse cuidado de não cuidar só daquilo que é a sua especificidade, aquilo que você sabe fazer e sabe fazer bem, independente da linguagem, independente da framework que você utiliza. Com certeza, você sabe o que você está fazendo, mas você precisa ter essa transparência com o cliente. Você precisa ter esse entendimento de passar isso para ele. Inclusive, o projetista ele ajuda... essa característica, digamos assim, essa qualidade de você ser um projetista, ajudar o cliente e ajuda você, né? Porque daí você consegue também ter uma organização do seu tempo, daquilo que você precisa entregar, quando você vai entregar, otimizar o seu espaço de tempo, né? A gente tem um exemplo disso, de um projeto que foi desenvolvido com documentação e com um projeto, com um desenvolvedor sozinho, que desenvolveu um aplicativo que ele pegou, conversou com o cliente e estendeu esse processo de concepção e projeção do software por um período um pouco maior, mas entendeu que era para ser feito. Um projeto grande que era para ser entregue em 5, 6 meses, ele conseguiu entregar em 2 meses já funcional, perfeito, com o cliente extremamente satisfeito. Tudo isso porque ele se planejou, porque ao invés de sentar na frente de um computador e sair programando, sair codando igual um louco, ele pensou no que ele estava fazendo, ele hierarquizou o que ele precisava fazer. Essa entrega depende dessa funcionalidade, e essa funcionalidade também vai afetar essa entrega. Então tudo isso se resume a planejamento, se resume a entendimento, se resume a esse olhar macro que um projetista tem que ter. Então a gente consegue organizar que o projetista é alguém que muitas vezes precisa ter o contato com o cliente, precisa ter a habilidade de organizar o cronograma, o que vai ser entregue, e precisa ter esse entendimento dessas definições para que no final das contas você tenha um projeto bem feito, entregue com o máximo de eficiência de tempo possível e com o máximo de aproveitação do seu cliente, né? da felicidade, digamos, dele, da satisfação do sistema que você desenvolveu. Então agora, tendo entendido o que é um projetista de software e com a minha xícara abastecida de café, eu te pergunto, por que isso é importante na vida do programador, na vida do desenvolvedor? Tanto no caso do projeto do desenvolvedor solo, como no caso de uma equipe, seja lá grande, pequena, a nossa intenção é tentar ajudar primeiro aquelas pessoas que estão desenvolvendo sozinhas e as equipes pequenas e iniciais. Por que é importante? Eu acho que o ponto básico disso é você entender que o projetista de software é importante
porque é ele que vai dar organização para o projeto como um todo, né? E você sabe que um projeto desorganizado não vai para frente. Ele é o maestro do projeto. Ele é o maestro do projeto, isso. Ele que vai reger, se você tem mais pessoas, quem vai tocar o quê, em qual momento, com qual intensidade, quando que a música começa e quando que a música finaliza, né? Jogando isso para uma ideia de um sistema que está sendo desenvolvido. Então, ele é uma pessoa fundamental. Quando você tem um projeto desorganizado, você pode até, no final das contas, entregar um projeto que funciona, mas depois você não vai mais conseguir utilizar aquilo muitas vezes, né? E jogando no caso até de uma equipe pequena, por exemplo, quando você tem esse projeto bem organizado, do software que está sendo desenvolvido, digamos que aconteça o seguinte, como muitas vezes acontece, digamos que uma pessoa nova vai começar a trabalhar na sua equipe, por escolha sua ou não, enfim, digamos que uma pessoa precisa ser incluída na equipe para trabalhar nesse sistema também. Se você não tem um projeto organizado, como é que você vai dizer para ela o que ela tem que fazer? Como é que você vai dizer para ela onde trabalhar? Como que você vai ajudar ela? A pessoa vai entrar, ela não vai saber o que fazer. Vai acabar atrasando a equipe, inclusive. Exatamente, porque ela vai ter que tentar entender o que está sendo desenvolvido, vai ter que tentar entender em que passo que vocês estão. Às vezes ela vai enxergar um negócio lá no passado e vai dizer assim, mas não era, vocês não precisavam ter feito assim, ou agora que vocês fizeram assim não dá para fazer tal coisa. Como que ela vai saber isso? É quase impossível. Ela vai entrar e vai ficar ali um peso morto na equipe por um bom tempo, até que ela entenda o que está acontecendo. Imagina ela ter que ver todo o código-fonte do que está acontecendo. É claro, se o projeto estiver no comecinho ainda, você não tem nada, você tem a oportunidade de organizar, né? Primeiro, se você está começando. Mas se você tem pouca coisa e tem um projeto organizado, talvez demore menos tempo. Mesmo assim, a tendência de algo desorganizado é se desorganizar ainda mais. Então, se você tem algo desorganizado, vai piorar. Vai piorar. A estatística de que isso seja algo bem sucedido é baixa. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Ou então, digamos, um outro caso em que você está dentro de uma empresa que está desenvolvendo um sistema, você está desenvolvendo esse sistema sozinho. Isso acontece em empresas. Às vezes o desenvolvedor pega um projeto para desenvolver sozinho. Mas por algum motivo você vai ter que ser deslocado para um outro sistema e uma pessoa vai ter que pegar de onde você parou. E você não tinha nada organizado, e nem ninguém tinha organizado nada por você, enfim, não havia um projeto de software. Como é que essa pessoa vai saber onde você parou para ela dar continuidade ao trabalho? Como é que ela vai ter que analisar tudo que você codificou, tudo que você programou? Impossível, a depender do passo que você estava no sistema, é quase impossível. Se você tem um projeto organizado, e por isso o motivo de você precisar de um projetista de software ou ser um projetista de software. Se você tem isso organizado, você sai, a pessoa entra, ela entende onde é que ela está e para onde ela precisa ir. Se você tem tudo definido, se você tem as entregas definidas, e é claro, se você ajudar ela, melhor ainda, né? Você explicar para ela, eu parei aqui, eu estava fazendo isso, continua fazendo aqui que vai dar certo. Vai ajudar, ajuda a empresa, ajuda a equipe, ajuda você, ajuda todo mundo. E entrando também nessa parte do envolvimento com as pessoas, isso vale até num projeto open source, por exemplo. Claro. Um projeto de código aberto. Imagina você pegar um projeto de código aberto e tentar contribuir num repositório que não tem uma documentação, que não tem issues, problemas definidos que têm a ser resolvidos, que não tem bugs listados. Você não vai contribuir. Você não vai contribuir com nada. Então, um ambiente onde existe contribuição, onde existe interação, ele tem que ser organizado. Essas interações têm que ter um ponto em comum, uma organização em comum, para que isso funcione e vire de fato um sistema completo e fechado, organizado, da forma com que tem que ser, da forma com que vai funcionar. E vice-versa, se você está fazendo um projeto open source e você quer que as pessoas colaborem com você, como é que você vai esperar uma colaboração se você mesmo não sabe o que tem que ser entregue, o que tem que ser desenvolvido? Se você mesmo não colaborar com o seu projeto... Exatamente. Você tem que colaborar para que as pessoas colaborem. É um projeto colaborativo. É uma interação. É uma interação, exatamente. Então, se você não tem bem definido o que você quer, como é que os outros vão te ajudar? Exatamente. Se os outros não têm bem definido o que eles querem, como é que você vai ajudá-los? Né? Então, você está sendo... infelizmente, como muitos clientes que não sabem o que eles querem, né? Exatamente. E aí voltando, por que dessa importância também de você ter um projetista, de você ter esse contato com o cliente, né? Porque se você não tem ninguém que conversa com o cliente, como é que você vai saber o que tem que ser entregue no sistema, no projeto?
né? Você precisa de alguém para extrair essas informações. De novo, o cliente ele não tem, muitas vezes, a visão que você tem. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o resultado que ele quer, ele sabe o output, mas ele não sabe o input. Isso é com você. Isso é com você, isso é responsabilidade sua. Isso aí você tem que entender os requisitos daquela pessoa, daquele cliente. Uhum. Você tem que fazer uma análise disso, você tem que elaborar um caminho para atender isso. Uhum. Você tem que elaborar um fluxo de trabalho, um fluxo de projeto, que vai ser o que vai fazer você resolver esse problema em cima daqueles requisitos. Isso. Porque se isso não estiver bem estudado, bem definido, você vai fazer um projeto que vai resolver ilusoriamente aquele problema. Exatamente. Ou você pode cair no limbo de criar projetos que resolvem um problema e criam outros. Isso acontece. Isso é muito comum, inclusive. Bem comum, bem comum. Querendo ou não, essa é uma das importâncias de você ter esse contato com o cliente. Primeiro, no começo, para você ter definido exatamente o que tem que ser desenvolvido, e durante o desenvolvimento, é importante porque você gera transparência com o cliente. Você consegue dizer durante o período que você está desenvolvendo o que você está fazendo, né? Se você tem um projeto bem organizado, indiferente da forma que você escolher para organizar isso, como é que você vai fazer as entregas, como é que você vai desenvolver em um sistema web, se você vai fazer primeiro todo o front-end e depois o back-end, ou se você vai fazer por pedaços e vai entregar esse pedaço assim, enfim. Se você tem um projeto bem organizado e você definiu todas as entregas que você vai fazer, você tem transparência de dizer para o cliente, dia tal eu vou entregar tal coisa, dia tal eu vou entregar tal coisa, dia tal eu vou entregar tal coisa. Você tem histórico para dizer dia tal eu entreguei tal coisa, mês passado eu entreguei isso daqui. Você tem todo esse registro, você já sabe o que você vai entregar, o cliente sabe onde é que você está, você sabe quando você vai entregar e o cliente também. E isso é essencial, é fundamental para o cliente, porque se ele está pedindo o sistema é porque ele está precisando resolver esse problema. Sim. E quando você tem isso tudo muito bem organizado, o cliente sabe quando ele vai poder começar a ter uma solução para aquele problema. Ele sabe onde é que ele está colocando o dinheiro dele, né? Ele sabe onde é que ele está investindo, né? E tendo esse histórico, tendo essa organização, você também pode identificar onde vão estar as possíveis falhas desse processo. Exato. Você Nenhum processo é perfeito. Não tem como você fazer algo 100% perfeito do começo. Vão surgir falhas, problemas, bugs, e você tem que ter um controle, um histórico para saber onde eles surgiram, para saber onde eles podem estar, para você aí falar, olha, eu vou resolver isso que surgiu aqui, eu vou precisar resolver dessa forma. Isso é importante, de se deixar bem claro que a gerência de projetos de software e de você ser um projetista é sempre um processo de melhora, né? Você não tem um método talvez assim que seja exatamente assim que você vai fazer com todos os clientes que vai funcionar. Não. Depende, isso vai da sua experiência, né? Então, você também precisa de experiência. Então, com isso a gente até traz à tona que é importante para um projetista de software saber projetar, saber o que desenvolver e saber como testar também. Exato. Porque é aí que você descobre se de fato aquele problema está sendo resolvido e se de fato aquela solução é eficiente. Então, até esse é um ponto que um projetista tem que ter, mas que muitos programadores hoje não gostam. Não gostam, não tem afinidade com testes, não tem afinidade com revisões, vamos dizer assim. E isso é extremamente importante para entender a solução, para entender se ela funciona, para entender se ela funciona de forma eficiente. Esse teste muitas vezes nem está relacionado ao próprio código, né? Esse teste pode estar relacionado à própria usabilidade do cliente depois dele pegar o sistema, sentar, utilizar e você continuar acompanhando ele. Importante ter isso em mente. O projetista, o trabalho dele não acaba quando o software for entregue. Depois continua. Você entregou o sistema para a pessoa, ele começa a utilizar, ele não consegue utilizar, você tem que saber por que ele não está conseguindo utilizar, né? Se é uma falta de documentação, por exemplo, se é uma falta de pensar em olhar como cliente para a sua aplicação, né? Isso inclusive aconteceu recentemente no sistema que a gente desenvolveu, que para nós estava muito claro como é que funcionava, a gente tinha feito tudo certinho, a cliente foi lá, sentou, e ela não conseguia atualizar o que ela precisava, mesmo que para nós fosse muito claro, né? De novo, estava em processo de desenvolvimento. Foi importante a gente estar junto para acompanhar e entender o problema que ela teve, né? Faz parte do gerenciamento do projeto. Comunicação, de novo, exatamente, né? Mas aí você, programador, desenvolvedor solo, freelancer, fica pensando às vezes assim, mas eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Muitas vezes você tem que entregar um projeto rápido, né? Você tem que desenvolver alguma coisa muito depressa para entregar para o cliente, porque ele também tem pressa e tal, etc.
Isso acontece muitas vezes, mas entenda, o fato de você despender um pouquinho mais de energia no começo, já antes de você sentar para desenvolver mesmo o sistema, e você analisar o que de fato precisa ser desenvolvido, vai te entregar muito mais tempo depois, vai te entregar muito mais eficiência, porque você tendo conversado bem com o seu cliente, tendo definido exatamente o que precisa ser entregue, o seu rendimento cresce 2, 3 vezes. A sua entrega, você entrega 2 ou 3 vezes, como a gente falou naquele exemplo do sistema que foi desenvolvido, era para ser em 6 meses, foi desenvolvido em 2, foi entregue muito mais rápido. Por quê? Porque houve todo esse processo, essa conversa. E esse é um entendimento importante. Se você acha que você vai perder tempo, engana-se. Pelo contrário, você vai ganhar tempo fazendo isso. Sem contar que existem projetos, inclusive, que você define exatamente o que precisa ser entregue, mas durante o projeto, durante o desenvolvimento, às vezes é um sistema grande, Coisas mudam. essas prioridades vão mudar, esses requisitos vão mudar. Acontece. Isso está dentro está dentro do projeto ágil de software. Faz parte do fluxo. Faz parte. As coisas mudam e o projetista ele tem que saber como interpretar essas mudanças e se ele precisa inserir atualmente, agora no projeto ou não. Entender quando colocar essas mudanças, entender o que essas mudanças causam e o que elas exigem e o mais importante, o que elas vão mudar na solução. Se você tem o projeto bem organizado, sabendo exatamente o que você precisa entregar, quando vem um requisito novo, você sabe onde inserir, né? Você sabe se você vai entregar isso já nessa versão que você está desenvolvendo, nesse sprint que seja, nesse bloco de tempo que você está desenvolvendo. Você sabe se você inclui isso depois, você sabe se você inclui isso muito depois, uma versão já, depois de você já ter feito uma entrega completa do sistema. Por isso que é importante você ter essa organização. Às vezes, durante o tempo que você está desenvolvendo o sistema todo, você tem que parar para dar uma analisada, realmente entender o que está acontecendo. Sim, toma um pouco mais de tempo, mas volta a reforçar, você ganha tempo fazendo isso. Parece contra-intuitivo, né? Eu vou ter que parar ou vou ter que, antes de começar a desenvolver, vou ter que fazer outra coisa que não é aquilo que eu sei fazer, que é aquilo que eu gosto de fazer, que é aquilo que eu domino, como é que eu vou fazer, para fazer essa outra coisa que é chato. Não é, cara, não é chato, pelo contrário, isso vai te dar tempo, isso vai te dar eficiência, isso vai te ajudar a depois entregar algo melhor para o seu cliente, vai te ajudar talvez a ter mais trabalhos com esse cliente, ter trabalhos com outros clientes, você vai ter uma reputação melhor, porque você vai ser entendido na sua comunidade, no seu entorno, como uma pessoa que sabe o que está fazendo. E hoje em dia isso está em falta. E você encontrar pessoas que sabem o que estão fazendo. Todo mundo faz tudo, mas não faz nada direito, vamos dizer assim, nada de forma completa. Exato. E muitas vezes os clientes não conseguem ser atendidos, né? Por isso que até hoje a indústria de software, a produção de software, às vezes é mal compreendida. Os clientes reclamam e tal, e falam que não conseguem encontrar aquilo que eles precisam. É porque eles não encontram um profissional competente, que de fato sente e faz todo o processo, entende de fato o que ele precisa, né? Muitas vezes esse é o caso, não vou colocar todas as vezes porque existem casos e casos, né? Mas em muitos casos é isso que acontece. Mas então, Stark, agora que a gente já entendeu o que é um projetista de software e por que ele é tão importante, por que o trabalho dele é tão importante durante o desenvolvimento de um sistema, a pergunta que fica é: como eu me torno um projetista de verdade? Isso é o que nós vamos tratar aqui nesse canal, no nosso portal. Nós vamos trazer para vocês informações, vamos trazer dicas sobre como gerir os seus projetos, sobre como elaborar os seus projetos. Vamos trazer muito conteúdo para otimizar o seu tempo, o seu dinheiro e principalmente a sua vida no mundo do desenvolvimento e no mundo da tecnologia. Portanto, caro telespectador, fique ligado, porque muito em breve teremos muito mais conteúdo. Até mais!